Capítulo 2. Diabolos, ao conseguir entrar nos portões da cidade, começou a marchar em direção ao centro para tornar sua conquista tão certa quanto possível. Ao descobrir que o afeto das pessoas estava inclinado a ele, pensou que seria melhor realizar o golpe enquanto o ferro ainda estava quente e fez o seu discurso enganoso para o cidadão, dizendo: Ai, minha pobre alma humana, prestei esse serviço a vocês para promover a sua honra e aumentar a sua liberdade. Mas, alas, pobre alma humana, você queria alguém para defendê-la, mas tenho certeza de que quando Shaddai ouvir o que aconteceu, ele virá, ele lamentará que você quebrou suas correntes e lançou sua corda para longe. O que você vai fazer? Irá você, pois, crescer ou sofrer os privilégios de ser invadida e levar aos que decidiram? Eles, então, em concordância, responderam: Reine você sobre nós. Então, Diabos aceitou e tornou-se rei da cidade da alma humana. Feito isso, o passo seguinte era entregar a ele a posse do castelo e, portanto, toda a força da cidade. Sendo assim, ele dirigiu-se ao castelo. Shaddai havia construído aquele castelo da alma humana para sua própria alegria e satisfação. E agora o local se tornara uma habitação para o gigante Diablos. Naquele momento, em posse do majestoso palácio, o castelo fez dele uma base e o fortaleceu e fortificou com todos os tipos de provisão contra o rei Shaddai, ou contra aqueles que tentariam reconquistá-los para o rei e seu controle novamente. Feito isso, mas sem ainda se achar seguro bastante, começou a pensar consigo mesmo em remodelar a cidade e fez construindo uma e destruindo outra, ao seu bel prazer. Meu senhor prefeito, cujo nome era Entendimento, e o senhor registrador, cujo nome era Senhora Consciência, foram retirados dos seus cargos de autoridade. Quando o senhor prefeito, embora fosse um homem compreensivo e um dos que também havia concordado com o restante dos moradores da alma humana em aceitar o gigante na cidade, Diablos então achou certo mantê-los em sua antiga posição de brilho e glória, pois era um homem vigilante. Então o gigante chegou, o gigante deixou na escuridão, não apenas ao retirá-lo em seus deveres de autoridade, mas também ao construir uma torre alta e forte, os raios de sol e as janelas do palácio, o que significa que a sua casa, bem como toda a habitação, ficou tão escura como a própria treva. Portanto, ao se alienado da luz, ele tornou-se semelhante a um cego de nascença. Assim, permaneceu em casa, confinado em sua prisão, e não conseguia ir além dos seus próprios limites. E agora, se quisesse fazer algo pela alma humana, o que ele poderia fazer? Ou o que não poderia ser útil a ela? Então, enquanto a alma humana ficou sob o poder do governo diabo e ficaram sob sua obediência durante tanto tempo, que somente por uma guerra a cidade foi libertada das mãos. Também o meu senhor prefeito foi mais um impedimento do que um benefício para a maravilhosa cidade. O senhor registrador, antes da cidade ser tomada, era um profundo conhecedor das leis do seu rei. Também um homem de coragem e fidelidade para falar a verdade em todas as ocasiões. Sua língua era tão afiada, assim como sua cabeça era repleta de julgamento. Agora, Diablos não poderia conviver com ele, pois, embora esse homem tivesse dado seu consentimento para que o gigante entrasse na cidade, ele não poderia de maneira alguma, com seus julgamentos, estratagemas e artimanhas, torná-lo-se completamente de Diablos. Verdade. O senhor registrador se afastará muito de seu antigo rei e se agradar muito com as leis e os trabalhos do gigante. Por isso, não seria bastante, pois ele não era gigante por completo. Vez e outra, ele pensava em Shaddai e temia suas leis sobre eles. E então falava contra o diabos com uma voz tão forte quanto o rugido de um leão. Sim, e também quanto as suas terríveis garras estavam sobre ele. Pois você deve saber que às vezes ele tinha garras terríveis.
talvez fazia da cidade inteira da alma humana tremer com a voz. Então, o rei de alma humana não conseguia suportá-lo. Portanto, Diablos temia o registrador mais do que qualquer outra coisa. E ainda permanecia vivo na cidade da alma humana, pois, como eu disse, suas palavras abalavam toda a cidade. Era como um barulho de trovão, como estalos, pelo fato de que o gigante não conseguia conquistá-la completamente. Ele pode apenas estudar o que poderia fazer para debochar do velho homem, e com deboche entorpecer-lhe a mente e endurecer o seu coração nos caminhos da vaidade. E assim ele tentou, alcançou seu objetivo, e ele corrompeu o homem pouco a pouco e o atraiu para o pecado e para a perversidade, do ponto de, no fim, ele não está apenas comprometido com o início e, por consequência, contaminado, mas quase por fim, eu digo, além de toda e qualquer consciência de pecado, e foi o mais longe que Diablo chegou. A partir daí, começou um novo projeto, que seria de convencer os homens da cidade de que o senhor registrador estava louco e não deveria ser levado em consideração. E para isso, ele estimulou seus ataques e disse: se ele ainda ele mesmo, por que não permanece assim para sempre? Mas, assim como todos os homens loucos têm seus momentos de ataque e com linguagem delirante, assim está o velho caduco cavaleiro. Desse modo, ele rapidamente conseguiu que a alma humana desdenhasse e negligenciasse e desprezasse tudo que o senhor registrador dissesse. Pois, além de tudo, o que você já observou, Diablos, ele possui uma maneira de fazer os anciões negar quando estava felizes. Tudo o que disseram durante seus ataques, e de fato isso era o próximo passo para ridicularizar o homem e para fazer com que ninguém levasse a sério. Agora, o senhor registrador não falava nunca livremente pelo rei Shaddai, mas também por força e obrigação. Além disso, em alguns momentos ele se irava contra a situação e em outros ficava em paz, pois tão inconstantemente estava em todos os seus atos. Às vezes parecia que ele dormia profundamente, em outras parecia estar morto, mesmo quando a cidade da alma humana estava em seu caminho através da vaidade e com as suas danças atrás do gigante. Por isso, quando a alma humana começou a se assustar com a voz de trovão, o senhor registrador, quando falavam sobre isso com diabos, ele respondia que o velho cavaleiro dizia, e não era nem por amor a ele, nem por dó deles, e sim por tola afeição que possuía por um tagarela. É isso, e isso acalmava e sossegava e silenciava a cidade novamente. E para que Diablos não deixasse nenhum argumento sem resposta que pudesse fazê-los duvidar, ele disse e o dizia com frequência: ó alma humana, considere que apesar da ira desse velho homem e da perturbação das suas palavras altas como de trovão, nada do que fala vem do próprio Shaddai. Embora Diablos fosse um mentiroso e enganador, e cada grito do senhor registrador contra o pecado de alma humana fosse a voz de Deus falando para a cidade por meio dele, o gigante continuou e disse: vocês veem e ele não valoriza a perda ou a rebelião da cidade da alma humana, nem irá se perturbar ao chamar a cidade para um ajuste de contas por ter se entregue a mim. Ele sabe que, apesar de antes vocês pertencerem a ele, agora são por leis meu. Então, abandonando-os uns aos outros, agora nos tiras de sua mão. Além do mais, ó alma humana, continuou ele, pense em como eu tenho servido você até o máximo do meu poder e com o melhor que eu tenho, que eu posso conseguir ou buscar para vocês no mundo inteiro. E mais, me atrevo a dizer que as leis e costumes que agora governam, pelos quais vocês serviam a mim, proporcionando mais conforto, contentamento do que o antigo paraíso. Vocês possuem a sua liberdade, também como já sabe muito bem, foi largamente ampliado por mim. E eu considerava um povo aprisionado. Não lhe coloquei em restrição alguma. Vocês não têm lei, nem estatuto, nem julgamento da minha parte para aterrorizá-lo.
Não convoco nenhum de vocês para prestar conta dos seus atos, exceto aqueles homens loucos. Vocês sabem sobre o que eu estou falando. Eu lhe garanti a vida como se cada um fosse o seu próprio príncipe, ainda que tenha um pouco de controle sobre vocês, como vocês também têm sobre mim. E assim, Diabolos calava e arquitetava a cidade da alma humana quando o senhor registrador o incomodava. Sim, e com discursos amaldiçoadores, como esses levantava a ira inteira contra o velho homem. O grupo de malandros queria destruí-los. Eles desejavam, como eu mesmo ouvi, que um homem vivesse milhares de quilômetros de distância dele. Sua companhia, suas palavras, a presença dele, principalmente quando, como eles lembravam nos tempos antigos, o registrador começava a ameaçá-los e condená-los, pois agora ele estava muito corrompido, e isso aterrorizava-o e afligia-o. Todos esses desejos, entretanto, foram em vão, porque não sei como, a não ser pelo poder de Shaddai, a sua sabedoria, o homem preservava entre eles. Além disso, sua casa era forte como um castelo e estava firme ao lado de uma fortaleza da cidade. Se algum dos malandros ou da multidão tentasse expulsá-los, ele poderia puxar as comportas e permitir que a água entrasse, inundando tudo ao redor. No entanto, deixamos o Senhor registrador e falemos sobre o Senhor, vontade seja feita. Outro, outro entre o senhorio da maravilhosa cidade da alma humana, esse homem era tão nobre como qualquer outro em alma humana, e tão proprietário da cidade como os outros, se não mais. Aliás, se me lembro bem da minha história, ele possuía alguns privilégios peculiares na cidade. Com tudo isso, o homem tinha grande força e firmeza e coragem, e assim ninguém conseguiria ignorá-lo. Eu, porém, digo, não sei se ele se orgulhava de seus bens e de seus privilégios. Força ou, mas com certeza ele se orgulhava de alguma coisa. Porém, ele desprezou a ideia de ser escravo da alma humana. Portanto, resolveu fazer parte do grupo do Diabos, para que fosse um líder mesquinho e um governador em alma humana. E o que o homem obstinado, vontade seja feito, era. E logo ele começou, pois esse homem, quando o diabo fez o seu discurso no portão dos ouvidos, foi um dos primeiros a concordar com as suas palavras e a aceitar os seus conselhos completamente. E foi a favor de abrir o portão e permitir que eles entrassem na cidade. Por esse motivo, o diabo sentia afeição por ele, portanto, lhe deu um cargo. Ao perceber o seu valor e sua firmeza, ele desejou tê-lo entre os seus grandes homens, para agir e opinar em assunto de grande importância. Então, o homem foi enviado a diabos e eles conversaram sobre aqueles assuntos secretos que estavam em sua mente, mas não precisou de muita persuasão, pois, de início, o Senhor, vontade seja feita, estava disposto a permitir que diabos entrasse na cidade e agora estava disposto a servi-los ali. Então, quando o tirano percebeu a disposição do homem e que a sua mente estava inclinada a servi-lo, imediatamente tornou o capitão do castelo, do governador do muro e guarda dos portões da alma humana. Sim, havia uma cláusula em seu acordo de que nada deveria ser feito na cidade sem a presença dele. Quem havia então em toda a cidade da alma humana ao lado de diabos, senão o Senhor, vontade seja feita. Tudo na cidade da alma humana deveria ser feito de acordo com a sua vontade e satisfação. Ele também contava com o senhor Mente em seu escriturário, um homem para falar em tudo como seu mestre. Em princípio, ele, o seu senhor, era muito eram como um e não tão separados na prática. E assim a alma humana foi submetida a esse propósito e feita para saciar os desejos da mente. No entanto,
Não sai dos meus pensamentos como esse homem, vontade seja feita, ficou desesperado quando teve o poder nas mãos. Primeiro, ele negou categoricamente que deveria qualquer respeito ou serviço ao seu antigo príncipe e o seu senhor feudal. Em seguida, ele fez um juramento e prometeu fidelidade ao grande mestre Diablos. E assim, tendo declarado tudo, ocupando seu lugar no escritório, a promoção e prioridade. Ah, você nem pode imaginar, a não ser que tenha visto a obra estranha que o homem trabalhador realizou na cidade da alma humana. Primeiro, você coordenou o Senhor registrador à morte. Ele não suportava mais ver ou ouvir palavras da sua boca, fechado os seus olhos. Quando ouvia, tampava os ouvidos. Quando escutava falar, ele também não suportava a ideia sequer de um fragmento da lei de Shaddai. Nem um fragmento podia ser visto em algum lugar da cidade. Por exemplo, o seu escriturário, senhor Mente, possuía alguns pergaminhos velhos e desgastados e despedaçados da lei de Shaddai em sua casa. Mas, quando vontade seja feita, os viu, lançou para longe. Verdade, o senhor registrador possuía algumas leis em seu escritório, mas o seu senhor não podia de forma alguma chegar até elas. Também pensava e dizia que as janelas da casa do senhor prefeito era sempre clara demais para a cidade da alma humana. Ele não suportava nem mesmo a luz de uma vela. Agora, a vontade seja feita, só agradavam como agradava também o senhor Diablos. Não havia ninguém com ele para anunciar pelas ruas da cidade a natureza corajosa, a conduta sábia e a grande glória do rei Diabos. Ele percorria as ruas da cidade, perambulava por elas para louvar o seu nobre senhor, tornando-se até mesmo desprezível entre grupos de biltres para gritar sobre o seu valoroso príncipe. E conto a vocês, sempre, onde quer que ele se encontrasse um desses vassalos, tornava-se como um deles. O homem agia maldosamente sem que ordenasse e provocava danos sem que ninguém mandasse. O Senhor vontade seja feita também contava com um delegado abaixo de si, o Senhor afeição, outro homem que foi grandemente corrompido em seu princípio, o que afetou a sua vida diretamente. Ele se entregou por completo à carne, por isso começavam a chamar de afeição vil. Ele e luxúria carnal, filha do senhor Mente, apaixonaram-se, casaram e tiveram diversos filhos, como o sem vergonha, boca suja, repreensão odiosa. Esses três meninos eram negros. Além deles, tiveram filhos como despreza a verdade, menospreza Deus. A mais nova chamava-se Vingança. Eles também se casaram na cidade, geraram muitos filhos ruins demais para ser citado aqui. Vamos passar direto disso. Quando o gigante conseguiu ocupar a cidade da alma humana e retirar-se dos seus cargos, colocando aqueles que julgava bom, começou a realizar a desfiguração. Havia no mercado de alma humana e também sobre os portões dos castelos uma figura do bendito rei Shaddai. Essa imagem, tão perfeitamente esculpida e entalhada em ouro, era o item mais parecido com Shaddai, mais do que tudo que existia no mundo. Então, Diablos ordenou de modo baixo que ele fosse desfigurado, e assim foi feita pelas mãos do sem-verdade. Você deve imaginar que, assim como a imagem de Shaddai foi destruída pelas mãos do Senhor sem verdade, Diablos também deu ordens para que o Senhor sem verdade colocasse em seu lugar uma coisa horrenda e formidável, a imagem dele próprio, em desrespeito ao antigo rei e para a humilhação de toda a cidade da alma humana. Além disso, Diabos destruiu todos os vestígios da lei e dos estatutos do rei Shaddai, que poderia ser encontrado na cidade da alma humana, ou seja, aqueles que continham a doutrina de moral, todos os documentos civis naturais, também tentou extinguir todo o rigor que acompanhava. Para resumir, não havia
vestígio algum do bem da alma humana, que ele, vontade seja feita, não procurasse destruir. Pois, afinal, seu objetivo era transformar a alma humana em algo estúpido e conferir a ele um aspecto sensual, tudo pelas mãos do sem-verdade. Após ter destruído todas as leis e as boas ordenanças, ele conseguiu construir um objetivo: se apartar a alma humana do rei Shaddai. Ele ordenou aos homens para estabelecer os próprios decretos, estatutos e leis em todos os lugares de ajuntamento e multidão em alma humana. Esses decretos davam a liberdade, a luxúria da carne, dos olhos e o orgulho da vida, aos quais não pertencia a Shaddai, e sim ao mundo. Ele encorajou, aprovou, promoveu a lascívia de toda forma impiedade. Diabos ainda fez muito para encorajar a maldade na cidade humana. Ele lhe prometeu paz, satisfação, alegria, contentamento, caso obedecessem às suas leis. E afirmou que nunca teria que prestar conta caso não fizesse. E que isso sirva de exemplo para aqueles que amam ouvir sobre como é feito em outros países sem conhecimento. Com a alma humana completamente às suas ordens e totalmente sob seu controle, tudo que era ouvido ou falado dentro da cidade deveria ser em relação a ele. Agora, após depor o senhor prefeito e o senhor registrador, depois das suas posições em alma humana, ao ver que antes de tomar a cidade era uma das mais antigas organizações do mundo, e temendo que ele não se mantivesse a sua grandeza, os cidadãos protestavam, dizendo que ele os insultava. Então eu digo, para que ele pudesse ver diabos, não pretendia diminuir a sua grandeza ou retirar deles qualquer um dos seus benefícios. Ele mesmo escolheu um prefeito e um registrador para ele, e assim satisfez o seu coração e também o agradou muito. O nome do prefeito escolhido por Diabos era Senhor Desejos, um homem que não tinha olhos e nem ouvido. Tudo que ele fazia era como um homem, como um funcionário, fazia naturalmente, assim como um animal, e o que deixava ainda mais ignóbil, embora não para a alma humana, mas para aqueles que contemplavam as suas ruínas e lamentava, era o fato de ele nunca conseguir provar o bem, somente o mal. O registrador, um homem chamado Esqueça o Bem, era um homem muito melancólico. Ele só conseguia se lembrar da maldade, de realizá-las com prazer. Era naturalmente inclinado a ter atitudes danosas, mesmo para com a cidade da alma humana e para todos os seus habitantes. Esses dois, portanto, no seu poder e prática, exemplos e sorrisos para o que é mal, influenciaram a mente das pessoas e acomodaram nos seus caminhos mal. Há alguns que não sabem, mas quando aqueles em alta posição são maus e corruptos, eles conseguem corromper toda a região e também todo um país. Além deles, Diablos estabeleceu diversos deputados, conselheiros também em alma humana, dentre os quais as cidades, quando necessário, pudesse escolher para si oficiais, governadores e magistrados. E aqui estão os nomes que dentre eles são Senhor Incredulidade, Senhor Arrogância, Senhor Ofensa, Senhor Prostituição, Senhor Coração Duro, Senhor Impiedade, Senhor Fúria, Senhor Sem Verdade, Senhor Defende Mentira, Senhor Falsa Paz, Senhor Embriaguez, Senhor Tradição, Senhor Ateísmo, 13 ao todo. E o Senhor Incredulidade era o mais velho e o senhor ateísmo o mais novo da companhia. Houve também uma eleição de vereadores entre os outros como meieiros, sargentos, guardados, e todos eles, como já citado, eram pais, irmãos, primos, sobrinhos, cujos nomes eu não irei mencionar aqui, porque eu pretendo ser breve.
Quando o gigante continuou com seu trabalho, começou a construir algumas fortalezas pela cidade. Construiu três que pareciam intransponíveis. A primeira ele chamou de Forte da Rebeldia, porque foi criado para comandar toda a cidade e para afastá-lo do conhecimento do seu antigo rei. A segunda ele chamou de Forte da Meia-Noite, porque foi construída com o propósito de manter a alma humana longe do verdadeiro autoconhecimento. A terceira foi chamada de Forte do Doce Pecado, porque por meio dela o gigante fortaleceu a alma humana contra todos os desejos pelo bem. A primeira dessas fortalezas localizava-se no portão dos olhos, para que toda luz pudesse escurecer ali. A segunda foi construída ao lado do antigo castelo, para que todos pudessem se tornar cada vez mais cegos. Se possível, a terceira estava localizada no mercado. O homem que o diabo os designou governador sobre os primeiros deles era chamado de ódio a Deus. Um blasfêmio miserável. Ele chegou com toda a tuba daquele que se levantaram contra a alma humana. De início, ele era um deles. O homem colocado como governador do Forte da Meia-Noite não ama a luz, que também fazia parte do grupo que se levantou contra a cidade. O homem que foi feito governador da fortaleza, chamado Forte do Doce Pecado, era Ama a carne. Ele também era um homem muito lascível, mas não vinha do país de onde vieram os outros. Esse companheiro encontrava mais doçura a provar uma luxúria do que ao todo paraíso de Deus. Agora, Diablos pensava estar seguro e ele tomara a alma humana, estabelecer dentro da cidade, depuseram em antigos líderes e elegeram novos. Ele então havia desfeito a imagem de Shaddai e erguido a sua própria. Havia destruído todos os antigos livros da lei e promovido as próprias mentiras vãs. E construíram novos magistrados, e estabeleceram novos conselheiros, e construíram novas fortalezas. E havia tripulado cada um deles para si. E fez tudo isso para se sentir seguro, caso o bom Shaddai e o seu filho tentassem invadir a cidade.